Fala pessoal, está começando mais um AWS Talk Show. Eu me chamo Laura Macrax e eu sou Enterprise Account Manager na AWS Brasil. Neste programa feito totalmente para vocês, varejistas, nós vamos falar de vários temas super bacanas em 6 diferentes episódios e vamos falar de Retail Media, hiperpersonalização e segurança no varejo. Você não quer perder, né? Fique aí que já vai começar o AWS Talk Show. Continuando o AWS Talk Show, no episódio de hoje nós vamos falar sobre o varejo na era de dados e IA generativa com 2 especialistas super renomados do mercado, começando por ele, Alberto Serrentino. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Laura. É um prazer ter você Prazer aqui, meu. Fica à vontade. E meu grande parceiro na AWS, Enio Garbin. Oi, Laura. Obrigado. É um prazer, obrigada a você. Vamos lá. Bom, então vamos começar. Gostaria de pedir para que vocês se apresentassem para o pessoal de casa que ainda não os conhece. Alberto? Bom, então, Laura, um prazer mais uma vez e obrigado. Obrigado, AWS. Obrigada. Meu amigo Enio, muito bom poder dividir essa conversa aqui com você. Então, eu estou há mais de 35 anos ligados ao varejo, há mais de 25 em consultoria, principalmente voltada para estratégia de transformação, e eu atuo hoje basicamente em conselhos e comitês de inovação, aceleração digital, transformação, empresas de varejo, consumo, serviços, e também organizo diversas missões internacionais para levar altos líderes de varejo brasileiros para se inspirarem pelo mundo, onde a AWS é normalmente nossa grande parceira. Legal, bacana. Enio? Bom, meu nome é Enio Garbin, eu sou responsável aqui na América Latina, mas principalmente no Brasil, por representar a estrutura de indústria de varejo e indústria de bens de consumo da AWS, que tem uma estrutura específica de indústria, focada exatamente para a experiência. Lembrando, nós nascemos do varejo, somos feitos para varejistas. Então essa experiência ela fica muito ressaltada dentro da estrutura e eu represento elas aqui. E mais importante, represento todo o interesse nosso da região para a indústria, para a AWS no mundo. Laura, mais uma vez, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Alberto, companheiro de longuíssimo prazo, grande amigo e uma pessoa que eu não só acompanho, mas eu várias vezes referencio como autor de diversas frases que eu utilizo. Eu falo, como diria o meu amigo Alberto Serrentino, e falo a sua frase. Fico contente. Muito bom. Bom, vamos começar falando do tema do momento, né? Que é a inteligência artificial. Quando a gente junta IA com dados, as possibilidades são infinitas, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco como vocês têm visto a digitalização do varejo nos últimos anos e o que mudou de forma mais drástica. Tentando resumir uma história longa em algo um pouco mais simples. Mas, assim, basicamente a história da digitalização do varejo começou nos anos 90 com o e-commerce, né? Primeiro ciclo dessa agenda foi venda digital e canais digitais, até a pandemia. No meio disso, o varejo começou a tentar buscar formas de integrar o ambiente físico ao digital e tentar fazer com que isso, de alguma maneira, gerasse mais valor para o cliente, mas ainda era uma agenda muito de canais. Na pandemia, houve uma explosão na digitalização dos negócios, porque houve uma brutal aceleração na maturidade digital dos clientes. E aquele cenário mais ou menos disseminado no mundo, de varejo fortemente limitado, em muitos casos impedido de operar nas lojas, obrigou o varejo a levar a loja até o cliente. Então, a agenda de aceleração digital foi uma agenda de sobrevivência para o varejo, porque mesmo o varejo essencial, que manteve suas operações funcionando, tinha mudanças importantes no comportamento dos clientes. Os clientes estavam com medo de ir em loja, estavam concentrando muito e reduzindo muito frequência. Então, obrigou mesmo o varejo essencial a ter que buscar o cliente remotamente. Então, isso provocou um salto na digitalização, mas foi um salto desorganizado, porque foi numa agenda muito de emergência e sobrevivência e tendo que fazer isso sem preparação. Então, as arquiteturas não estavam prontas, os processos não estavam prontos, não havia cultura para poder transformar a maneira de se relacionar com o cliente, mas foi importante, porque destravou muita coisa e, principalmente, mostrou, de um lado, que é possível, ou seja, o varejo é capaz de crescer digitalmente e é capaz de se conectar digitalmente com o cliente e de acelerar a digitalização do negócio e transformar o seu negócio. De outro lado, mostrou que essa é uma agenda
complexa. Então não dá para fazer isso simplesmente adicionando canais e empurrando a venda digital. Você tem que repensar todos os processos de negócio, o desenho organizacional e a infraestrutura e a arquitetura que vai suportar isso com qualidade. Então nós entramos, pós-pandemia, num ciclo de reorganização de tudo isso e o varejo, de fato, começou uma agenda muito mais estruturante para tentar escalar isso com qualidade. Aí vem a IA e tumultua tudo, porque a IA joga a agenda de transformação digital, de transformação do varejo para um outro patamar. Né? Aí nós não estamos mais falando de uma agenda de digitalização que principalmente impacta a relação com o cliente, mas é uma agenda que transforma completamente o negócio. Então, a perspectiva da IA para o varejo hoje significa você praticamente repensar completamente os processos core, porque até então a digitalização do varejo era fazer coisas que ele não fazia. Né? Então, o varejo continuava fazendo aquilo que sempre fez e adicionava coisas novas, canais novos e formas novas de acessar clientes. Puxadinho, né? A IA obriga o varejo a redesenhar completamente tudo que ele faz, inclusive o core, inclusive o que ele sempre fez de determinada forma. Então ele obriga as empresas agora a um esforço brutal de disciplina, de priorização, de alinhamento estratégico e de uma capacidade de executar tudo isso com qualidade, colocando tecnologia no centro do negócio, que eu acho que essa é a grande transformação que agora o varejo está vivenciando. Ou seja, o varejo está entendendo que a IA não só para dentro, mas para fora também, porque ela também vai impactar muito na agenda de personalização em escala e no relacionamento com clientes, mas ela, de fato, obriga o varejo a colocar a tecnologia como elemento central do negócio e passar a repensar completamente os processos ancorados em tecnologia. Acho que, assim, só complementando aqui, eu estou, sei lá, eu brinco sempre que eu estou trabalhando com essa indústria aí já desde o século passado, né? Já tem algum tempo. Nós dois, desde o século passado. Como um cara trabalhando, trazer a tecnologia para o negócio de varejo e indústria de consumo. E, de fato, isso que o Alberto comentou é muito interessante, porque aí você como um provedor, você vê isso acontecer. Há um tempo atrás, você falava em tecnologia e isso era uma conversa de um certo nível aqui. Hoje você vê essa conversa na pauta da empresa. Tá? E se, por um lado, a pandemia trouxe uma necessidade, uma aceleração brutal, descoordenada, difícil, complicada, etc., para as empresas de varejo, quando o IA chega, ele chega como um elemento de potencial disrupção, de potencial repensar como a empresa trabalha, como ela atende o seu cliente, o consumidor muda de forma de pensar, ele começa a esperar de você que você seja exatamente tudo aquilo que a experiência anterior te entregou, e a gente, como nesse aspecto, olhando como um cara que está trazendo a tecnologia, estamos vendo exatamente essa mudança, ver tecnologia não mais como um custo de fazer negócio, mas como um habilitador da transformação da empresa. Então isso muda de patamar dentro da empresa, da discussão. E aí há certamente isso. Se a pandemia teve o primeiro empurrão nesse sentido, a chegada da inteligência artificial, de fato, faz isso ficar em contexto. Muito bom. E quando a gente pensa, né, no Brasil, ele está no mesmo ritmo, né, dos mercados mais avançados, ou vocês acham que ele ainda tem desafios a serem superados? E se sim, quais que você enxerga? Eu acho que essa conversa tem que ser feita em duas perspectivas. Então, se nós olharmos, primeiro, vamos colocar Brasil no contexto de mundo ocidental. Porque se a gente colocar a China na conversa, aí eu acho que a China está num outro patamar em comparação ao mundo. Eu acho que tudo lá está andando numa velocidade, com uma disciplina e uma determinação completamente diferentes. Olhando numa perspectiva ocidental, eu acho que aí o Enio tem uma visão também privilegiada, pode complementar, mas assim, na minha visão, nós não temos gaps significativos em relação à consciência da agenda, o senso de urgência necessário para isso, o comprometimento da alta direção e liderança de fazer isso andar, né, e a disponibilidade dos recursos para que isso aconteça. Porque se nós pensarmos friamente, assim, não há tecnologia relevante voltada ao negócio de varejo hoje que não esteja disponível no Brasil. Não há empresa de fornecedora relevante de tecnologia no mundo, e a AWS é o maior exemplo disso, que não tenha no Brasil toda a oferta que tem em qualquer outro mercado do mundo. Então hoje, assim, acesso
disponibilidade, conscientização e principalmente a competitividade do nosso varejo é de um varejo de classe mundial, porque os melhores do mundo estão ou estiveram aqui competindo de igual para igual com as nossas empresas. Então, onde é que está, talvez, a dificuldade aí, respondendo a segunda parte da sua pergunta? As restrições estruturais do Brasil. Aí não é uma questão de dizer o nosso varejo está atrasado ou os nossos líderes de varejo não têm a mesma visão que os líderes de varejo de outros mercados. Eu acho que em algumas práticas, até se nós compararmos o Brasil com os Estados Unidos, eu acho que nós estamos à frente dos Estados Unidos em algumas coisas hoje. O ponto é, né, o Brasil é um país que tem complexidade tributária, complexidade de infraestrutura, problemas de segurança, problemas ainda de informalidade brutal, insegurança jurídica e regulatória. Então, assim, o Brasil é incrivelmente desafiador como ambiente de negócios. E quando a gente fala o Brasil não é para amadores, e quando a gente vê empresas de relevância mundial abandonando o Brasil por não conseguir encontrar um modelo competitivo, né, isso mostra o quanto o nosso mercado é competitivo e complexo. Então, eu diria que o Brasil está em linha. Eu diria que em relação a alguns mercados ocidentais, talvez até à frente. E esse desafio ele é tão brutal que ele de fato nivela todo mundo por baixo, porque é uma agenda de aprendizado diário, sem playbook nenhum. É mais ou menos como a pandemia, né? Quando começou a pandemia, como é que doma esse negócio aqui? Como é que se adapta a uma coisa que ninguém nos ensinou a enfrentar, né? E a mesma coisa com a IA. Né? O que eu faço? Eu estou vivendo isso em muitas empresas, em todas as empresas, e certamente você também, né, Enio? Que assim, por onde começa? Como é que organiza? Como é que faz isso andar? Como é que prioriza? O que eu preciso fazer primeiro? Como é que eu aloco os recursos? E que pessoas eu vou trazer para fazer uma coisa que ninguém sabe fazer porque ninguém foi treinado para isso? Eu acho que esse ponto é verdadeiro. Tipo assim, de fato tem que fazer uma divisão. Se você pegar um mundo de lá, né, quer dizer, da Ásia, né, como a gente comentou, né, que você comentou lá no SBVC, de 10 anos, dos 5 maiores marketplaces do mundo, 4 estão lá. Então, de fato, lá eles estão numa pauta de dados, numa pauta diferente. Dito isso, numa competitividade, numa análise competitiva entre aqui Américas e Europa, tá, o que a gente percebe é que os desafios... As empresas também estão tendo desafio lá fora, tá? A gente não vê uma diferença de acesso, não vê uma diferença. Óbvio, o Brasil é extremamente complexo, tá? De fato, o Brasil é um país extremamente complexo, é difícil explicar muita coisa para estrangeiros que têm modelos mais simples. Tá? Tem países que têm modelos bastante complicados, que não é o nosso, mas modelos mais simples. Então você vê um desafio. Eu acho que talvez um aspecto importante é o seguinte, tem talvez um aspecto aqui de aculturação, tá, de executivos que eu diria que que aí sim o europeu e o americano estão na frente, tá, em termos aí de capacidade de investimento em tecnologia, tá, que sempre foi um pouco mais forte. A necessidade de automação nesses países era mais forte do que a necessidade de automação aqui. Mas eu diria que essa diferença não chega a ser efetivamente relevante. O que difere mais mesmo é a complexidade do país per se, estruturalmente falando. Tá? Além de tudo, né, a gente lida com um custo de capital e principalmente uma imprevisibilidade do custo de capital que torna as empresas sempre muito mais conservadoras financeiramente. Exatamente. Então, investimentos muito pesados que dependam de alavancagem no Brasil são inviáveis. Exatamente. Esse é um ponto-chave que eu ia comentar. Exatamente isso, Roberto. Ou seja, o custo do capital é uma diferença muito grande. Por quê? Porque isso me impacta. Porque aí se eu tenho inventário, o custo de capital me impacta no resultado. Se eu preciso fazer investimentos alavancados, que é o tradicional, que é a forma mais normal de fazer, eu tenho uma dificuldade, porque tem um custo financeiro. Então, mas é a complexidade do Brasil, colocada na equação que esse pessoal tem que administrar. Por isso, realmente, o Brasil não é para amadores. Tá? Você tem que saber realmente jogar muito bem o jogo. Mas acho que o mais interessante que eu queria só comentar é que você falou um ponto-chave, Alberto. IA é um negócio recente. Não tem tanto tempo. Tá? Não, peraí, a gente trabalha com isso há 20 anos, a Amazon trabalha com... Sim, é verdade. Mas na pauta do mainstream, tá? Na pauta colocou, é uma discussão, é um desafio, todo mundo está pensando a mesma coisa. Onde é que eu invisto? É na repensar o core? Ou é na personalização? Ou é na... Onde é que vai? Como é que eu... Sabe? E isso gera uma paralisia por análise e você tem uma dificuldade de ir para frente. Eu acho que é muito interessante
esse cenário. Tá? A pandemia foi um grande nivelador mundial e, na sequência, vem IA como outro grande nivelador mundial. É uma oportunidade, tá? De fato é uma oportunidade. Bom, todo começo de ano a gente sabe, né, que em Nova York acontece a NRF, que é a maior feira do varejo global, e ela sempre traz vários insights, né, tendências que são adotados pelo mercado ao longo do ano. E aí eu queria saber o que mais chamou a atenção de vocês, de você, Alberto, na NRF esse ano. Bom, eu participo da NRF há 28 anos consecutivos. Esse evento é centenário e ele é para mim, assim, síntese em relação ao que tem de tecnologia disponível para varejo no mundo, né? Não há nada comparável, eu acho que o Enio concorda, né? Assim, que ali você entende de fato, né, Big Techs, Cloud, startups, você vê realmente o ecossistema tech para varejo. Ele é um excelente termômetro de balanço de cenário global, mas principalmente americano, porque é janeiro, então se faz muita análise de como é que terminou o ano e o que vem pela frente, e é um bom termômetro. Isso. E ela é, na verdade, um espelho de como o varejo americano está enfrentando o negócio e atuando, né? Ela é muito centrada no mercado americano, mas acaba trazendo bons insights e fontes de inspiração. Esse ano, eu acredito que tenha saído aí primeiro aquilo que nós estamos vivenciando desde o começo do ano, que já se previa um ambiente muito turbulento, instável e de muita insegurança esse ano, com muita dificuldade de conseguir construir cenários. Obviamente a IA dominou completamente o evento, né? Dá até para dizer que foi um evento monotemático, porque quando não se falava de IA, se falava de alguma coisa que era um contraponto à IA. Então a feira foi absolutamente dominada por IA. Isso já tinha começado a acontecer no ano anterior, mas esse ano foi absolutamente dominada e todos os temas de discussão estavam ancorados de alguma maneira no impacto da IA no varejo, né? Então, mas dentro disso tem temas importantes, por exemplo, Retail Media. É uma agenda muito nova para o varejo, né? Na NRF isso começou a aparecer no ano passado, até então nem se falava disso. E de repente ano passado era uma discussão, lembra? Lateral. Embrionária, assim, né? Embrionária. E agora já começa a aparecer como uma realidade que está escalando, né? Também acho que tem uma discussão muito importante que é uma renovada confiança no papel da loja física. O varejo voltou a abrir loja, o varejo voltou a investir em loja, o varejo voltou a acreditar em loja. E aí, tanto no papel de loja hub, que cumpre funções novas, né, como hub logístico, como hub de mídia, como hub de serviços, como hub de dados, como hub de engajamento de clientes, mas também na sua capacidade de atender determinadas jornadas e demandas que o mundo digital não é capaz de resolver. Então, o varejo voltou a acreditar que vale a pena investir na loja física se ela for bem conectada com as novas jornadas, novos padrões de comportamento e com esse cliente transformado pela digitalização. Então, eu acho que foi uma NRF bastante rica esse ano. Bacana. Falando um pouco, né, do que você falou, você consegue comentar um pouquinho sobre Retail Media, como que você enxerga isso no Brasil? E depois um pouco sobre omnicanalidade também, que eu acho que são dois temas bem relevantes. Retail Media, para o varejo, significa a capacidade de monetizar ativos já existentes. Então, ela é uma alavanca de geração de receitas incrementais e que, se bem trabalhada, gera receitas incrementais de alta margem. Então, como é que o varejo vem trabalhando a agenda de Retail Media? Primeiro, aí é preciso separar 3 mundos do varejo, né, na agenda de Retail Media. Um é o das plataformas e marketplaces. Para isso é indispensável. Ou seja, não existe a possibilidade de você ter um marketplace sustentável hoje que não tenha isso já tem história. Vertical. Isso já tem história. Tanto é que a Amazon é o maior do mundo nesse negócio, domina mais de 70% do Retail Media nos Estados Unidos. Né? No Brasil, nós temos o mesmo tipo de concentração em marketplaces. Então, para esse mundo do varejo, é componente fundamental. Tá? Quando você vai para o varejo tradicional, tem 2 perfis de empresas diferentes. O varejo monomarca, o varejo multimarca. Ou seja, o varejo que vende produtos de terceiros, e principalmente de grande indústria, e o varejo que é verticalizado, que vende seus próprios produtos exclusivos. Então, o Retail Media ele é muito mais interessante, atraente e potencialmente poderoso para o varejo multimarca. Para o varejo que tem fornecedor grande, indústria forte, marcas fortes, querendo ganhar visibilidade e relacionamento com consumidores finais. Então, tipicamente, varejo alimentar, varejo farma, varejo de eletro e varejo de materiais de construção.
Esses são segmentos onde você tem indústria forte, varejo forte. E aí, por que isso é interessante? Porque para a indústria de marca, retail media é uma nova forma de você ativar cirurgicamente clientes ancorado em dados e em tráfego qualificado. Porque você vai buscar o impacto do anúncio ou da ativação ou diretamente em cima das bases com ações de CRM, porque varejistas bem estruturados nisso conseguem monetizar e vender, ou na comunicação que você aplica dentro das lojas, que de certa forma tem um perfil de público já segmentado e que está em jornada de compra, ou nas plataformas digitais proprietárias do varejista, né? Site, app, onde você também vai buscar visibilidade no meio de uma jornada de compra. Então, o retorno sobre investimento desses recursos alocados, quando o varejista está bem estruturado para produtizar e trabalhar isso, mostra que o negócio é bom. É bom para o anunciante e é muito bom para o varejo. Isso pode significar uma alavanca de incremento de 20%, 30% do resultado final de uma empresa de varejo. Claro que não é para todos. Então, ele é tão mais interessante quanto maior for a empresa, quanto maiores forem os fornecedores dessa empresa e quanto mais estruturada ela tiver nos seus ativos monetizáveis. Tem uma mudança de uma estratégia de metralhadora, vamos dizer assim, né? Quer dizer, ou atuação em massa, para coisas um pouco mais apontadas, onde você tem um conhecimento melhor daquilo, você sabe que ali tem interesse e aquilo ali vai ter valor. A coisa importante é o seguinte, isso não é competência residente em empresas de varejo e não é competência nativa de empresas de varejo. Então, exatamente. Entrar em retail media não é criar mais um produto, é entrar num novo negócio. Isso requer um perfil de competências e de profissionais que o varejo não tem dentro de casa, tem que trazer, tem que formar, tem que estruturar. Ele tem que se estruturar para fazer isso direito, né? Feito isso, potencial que isso não é trade. Acho que é importante. Não é trade marketing, porque isso não está atrelado à pauta de negociações comerciais com os fornecedores. Isso vai disputar principalmente os recursos que a indústria aloca em mídia digital. Exatamente. Então, esse tema de, só para depois a gente pular para a omnicanalidade, impressionante. Esse tema de retail media foi interessante a gente ver nas duas últimas NRFs, né? Ou seja, ele de uma coisa completamente side conversation, de gente muito... Ela vai e começa a encostar uma coisa realmente de mainstream, de uma conversa onde está todo mundo olhando, tá, esse tema. Tá? E como você falou, de muito valor para alguns grupos, né, de varejo, de muito valor, como uma forma, eu diria assim, se por um lado, novas formas de monetização, por outro lado também uma forma mais inteligente de relacionamento com o seu consumidor, mais relevante, né, mais interessante para ele, para o cara ter uma conversa mais, um diálogo melhor que apenas só a transação. Muito bom. Antes da gente passar para o tema de omnicanalidade, que é super relevante, a gente vai para um quadro super especial que se chama IA no Varejo, com o nosso super especialista de inteligência artificial, Breno Silva, onde ele vai mostrar na prática como a IA funciona para o varejo. Vamos lá! Oi pessoal, prazer estar aqui no Talk Show. Hoje a gente está falando de IA generativa para varejo e eu trouxe uma demonstração que vai ilustrar como que isso está revolucionando até como a gente desenvolve produtos para o varejo. Conforme eu for desenhando, eu vou mostrar para vocês quais são as capacidades dessa demonstração. Primeiro, eu já defini o que eu estou tentando desenhar. Eu estou tentando desenhar uma bolsa moderna de couro. E aí, conforme eu for desenhando, a IA vai interpretar o meu desenho, vai gerar uma bolsa de couro baseado nesse desenho e conforme eu for mudando também, ele vai mudando o desenho final. Vamos imaginar que eu gostei dessa solução aqui, o que ele gerou, mas eu ainda quero editar algumas coisas. Então eu posso copiar, fazer algumas edições. Vamos imaginar que eu quero colorir aqui para uma cor mais escura, por exemplo. Ok, agora está mais ou menos do jeito que eu quero. Então até agora a gente usou duas tecnologias diferentes, uma para interpretar o meu desenho, outra para gerar um mais novo e mais complexo. Mas além disso, eu ainda consigo ter uma visualização de como isso vai ficar lá na frente. Como que eu consigo visualizar essa bolsa dentro do meu e-commerce, como eu faria uma campanha de marketing, para pelo menos eu ter uma noção melhor de como isso ficaria do outro lado. E aqui, como vocês podem ver, tem um conteúdo todo gerado por IA generativa, tem um texto já
ilustrando o que é a descrição dessa bolsa, tem um preço aleatório gerado também para eu ver como ficaria aquilo na cara do meu site. E é esse tipo de experiência que muda completamente como a gente enxerga o varejo, desde o começo até o final. No nosso caso, a gente está falando do design de produtos. E é isso aí, pessoal. Agora com vocês. Obrigada, Breno. Bom, agora vamos voltar ao tema de omnicanalidade. Eu queria saber um pouco das tendências tecnológicas, né? Como que vocês veem a omnicanalidade dentro do varejo nos próximos 3 anos? Bom, esse é a gente sabe o que vai acontecer nos próximos 3 meses, mas tudo bem. Deixa eu falar. Minha perspectiva sobre a omnicanalidade é razoavelmente simples. O varejo pratica muito mais a multicanalidade do que a omnicanalidade. Qual a diferença disso? Não é semântica, né? O varejo foi adicionando canais de vendas, mas ele integrou muito pouco esses canais de venda. A verdade é que na grande e esmagadora maioria das empresas de varejo há pouquíssima visibilidade e domínio do cliente pelos dados e pelo entendimento das jornadas em todas as suas dimensões. Então, o varejo, por exemplo, ele consegue entender o cliente e o comportamento numa jornada monocanal. Ou seja, o que leva um cliente a percorrer um processo de compra num site, no app ou na loja, ir até o fim e converter, finalizar. E ele consegue até detectar pontos de dor nessas jornadas monocanal. O problema é que o cliente não é mais monocanal. E para o cliente não existe canal. Essas fronteiras de canais na cabeça do cliente não existem. Os clientes pulam de um ambiente para o outro, né? Então, há casos muito fortes disso, de varejistas que hoje, eventualmente, têm 5% da venda online, mas 70% das vendas de loja começaram online. Exatamente. Então, o problema é que ninguém sabe o que aconteceu nessas transições. Então, para falarmos de omnicanalidade verdadeiramente, o varejo precisa conseguir identificar clientes em todos os pontos de contato. Ele precisa monitorar clientes, ele precisa capturar dados de tudo que os clientes fazem durante essas interações, e ele precisa conseguir dialogar com o cliente. Dialogar não é só dialogar humanamente, pessoalmente, mas dialogar nos ambientes onde o cliente está interagindo, né? Pode ser site, app, WhatsApp, loja, app do vendedor, né? Nossa. Live commerce, né? As múltiplas formas e modalidades, porque o cliente pula de um ambiente para o outro, né? Não recomeçando a história toda, porque o problema hoje é que se o cliente começar uma jornada no app e pular para o site, zerou. Se ele sair do site e for para a loja, quem atende ele na loja não tem a menor ideia do que ele fez antes. Vai perguntar o que ele está fazendo ali, o que ele está procurando. Então você não enxerga a jornada. Não há omnicanalidade. E aí a gente entra num outro tema que é pré-condição para que isso possa acontecer, que a gente entra aí no campo da tecnologia, que é, primeiro, assim, captura de dados. Se você pegar o varejo não essencial, tira alimentar e farma, 80% em média do tráfego de loja não é convertido. Essa massa de dados não capturados, né, significa que o varejo não enxerga o que acontece com 80% das pessoas que entram nas lojas. Não sabe por quê, quem é, o que foi fazer ali, por que não comprou e o que faria eventualmente ela comprar ou voltar. Sim. São números anônimos, né? São massas. E com isso não dá para falar de omnicanalidade, né? E aí a gente tem que entrar no outro ponto, que é as interfaces. Porque o varejo foi construindo o seu ambiente de multicanalidade, adicionando plataformas na sua arquitetura. Então, eu tinha uma loja com um sistema de frente de loja que processava as vendas de loja. Aí eu entrei online, plataforma de e-commerce. Aí eu monto um app, outra plataforma para o app. Aí eu começo a vender no WhatsApp o Conversational Commerce, outra plataforma que orquestra a venda do WhatsApp. Aí eu resolvo empoderar o vendedor para que ele se digitalize, eu crio uma outra plataforma do app do vendedor. E cadê o cliente? Né? Então, se não desmontar essas arquiteturas complexas e desintegradas, não dá para ter visão única de jornada e de clientes. Então, a agenda de omnicanalidade ela é muito bonita no discurso, ela é muito fácil de ser implantada superficialmente, mas é complexa, brutalmente complexa de ser executada de fato como vai ter que ser. Então, minha perspectiva, falando em 3 anos, eu espero que em 3 anos as empresas líderes do setor sejam capazes de
trabalhar no lado de infraestrutura Isso. e de arquitetura, né, para preparar o ambiente para isso e se desafiar de fato a começar a enxergar cliente em todas as suas jornadas. Eu acho que esse é o ponto-chave aqui, que seja a expansão, e você falou muito bem, Alberto, a expansão por silos de áreas de atuação, loja, online, social, app, marketplace, essa criou o seguinte, não, então como é que eu junto isso? Eu vou ter um lugar onde eu junto todos os dados dos clientes em todos os canais. Entendi. Isso não é omnicanalidade. Isso é multicanalidade. Não é que nem tem a mesma base de endereço de loja. Ok, mas assim, quando a gente fala de omnicanalidade, é como é que eu entrego a mesma experiência e a jornada que cruza todos esses canais. Tá? Esse é o desafio. E para isso, é o que o Alberto falou muito bem, é um desenho de arquitetura diferente. Não apenas arquitetura tecnológica, mas arquitetura funcional, arquitetura de organizações, para que eu possa entender isso, para que seja fluido para a organização o cliente que foi numa loja, aí entrou no site, aí abriu o app, voltou para a loja, que seja fluido esse processo como uma organização e não apenas como eu usei plataformas em que no final eu tenho lá o dado do cliente, mas no final já é depois. Sim. No final é como a gente chama de pós-mortem, né? Não, eu quero antes, eu preciso na hora que ele está chegando na loja, o Roberto falou, não quero zerar a memória. E aí tem que ter um desafio gigantesco, porque você tem que lidar, inclusive, com a conformidade à lei de proteção de privacidade de dados, que é como é que eu vou identificar o cliente que está na loja. Porque uma coisa, o varejo identifica o cliente quando ele está pagando. Acabou a jornada. E o que não comprou? Cadê? Né? Então, se você não conseguir capturar o cliente na chegada e não na saída, você não vai entender a jornada dele. E o problema é que isso é muito complexo. E é importante só comentar o seguinte, entender o consumidor, principalmente a experiência de loja, a experiência não digital, né? Como você falou, 80% ou em alguns casos 90% é entra e sai, eu não sei o que aconteceu. Eu entendi, tá bom, se eu não reconhecer individualmente, que pelo menos eu reconheça o que está acontecendo, que eu possa dizer, entendi, meu VM está ruim, meu Visual Merchandising está ruim. Onde estão as dores, né? Exatamente. Muito bom. Eu queria falar de um tema que é personalização em escala, que é um sonho, né, antigo aí do varejo. Por que vocês entendem que só agora isso realmente está acontecendo, né? E falando sobre o cliente querer se sentir único, né? Mas ele também não quer ser incomodado. Como que equilibra tudo isso? Então, o varejo historicamente sempre teve um trade-off, né? À medida que você cresce e ganha escala, você pede contato com o cliente. E você pede a capacidade de fato, personalizar o relacionamento. Né? Então, do varejo independente até o varejo de rede, né, você tem um gap gigantesco no contato com o cliente. O que está acontecendo hoje é que, com os dados e a tecnologia, você consegue, de fato, reconhecer, entender comportamento e, principalmente, entender o que motiva comportamentos, né? E interagir e acessar esses clientes individualmente numa operação de larga escala. Claro que isso está muito mais hoje na intenção do que na ação, porque, de novo, a gente fala de uma agenda muito complexa, cheia de pré-requisitos estruturantes que o varejo, na grande maioria das empresas, não tem. Né? Então, se faz uma semi-personalização, mas a tendência é que isso melhore muito rapidamente com IA. Porque a IA vai conseguir, provavelmente, superar alguns desses gaps aprendendo sozinha. Ela não vai precisar que o varejo estruture completamente suas bases de dados, ela vai conseguir ler e vai conseguir testar hipóteses em escala e ela vai encontrar os caminhos pelos quais os clientes respondem. Então, o ponto é até onde o varejo vai na personalização. Porque hoje essa agenda está muito voltada para a personalização na comunicação e nas alavancas promocionais. Né? Então, são ações de ativação, de promoções, né? ou de comunicação dirigida. Mas se a gente pensar, por exemplo, se a gente pensar hoje na jornada da Amazon, a jornada da Amazon
é muito personalizada naquilo que o cliente vê quando interage na plataforma, né? Se eu abro o app ou o site da Amazon e começo a navegar, eu não vou ver as mesmas coisas que o Enio vai ver, não vou ter a mesma home que o Enio vai ter, não vou ter as mesmas ofertas e as minhas buscas não vão me levar aos mesmos produtos que o Enio vai buscar. Então, essa inteligência começa a pilotar a jornada do cliente. Isso vai valer para a loja física também, que é, se eu tenho um atendimento semi-assistido ou assistido, né? Como é que eu vou usar a tecnologia para fazer com que o cliente encontre mais rápido o que está procurando e chegue mais rápido àquilo que vai resolver a dor ou o desejo dele, né? Recentemente nós tivemos no redesenho da Amazon Fresh, onde a gente viu a convergência entre personalização de comunicação, retail media e uso de dados para individualizar a jornada, né? Porque o carrinho inteligente da Amazon Fresh hoje não é só um carrinho que permite fazer o self-scanner e checkout. Ele identifica o cliente na hora do login e ele começa a mandar ofertas e mensagens personalizadas e ao longo do percurso da loja ele conecta as ofertas aonde você está. Então, é de fato personalização em escala durante a jornada. Aqui eu não estou fazendo uma campanha para chegar no cliente, eu estou pegando ele na hora da verdade. Então, isso muda muito a assertividade. Experiência, quem estava lá, a gente esteve lá na loja, de fato você passa por lugares, você vê uma promoção. E eu peguei coisas que eu não estava no meu radar original, porque aí eu vi, pô, isso aqui eu gosto. É que você falou, a coisa da personalização no momento da jornada. Eu levantei o olho e estava na minha frente o produto. Estava aqui do lado, então foi um passinho, peguei, pimba, coloquei no carrinho. A busca contextualizada, o multimodal, de novo, voltando, por exemplo, da Amazon, né? Se nós pegarmos o app da Amazon hoje nos Estados Unidos, onde a busca está totalmente embarcada com Rufus, é uma conversa, não é mais uma procura. Né? Então, a contextualização, né? O entendimento de qual é a dor do cliente ou o desejo do cliente, não qual é o produto que ele está procurando, né? Muitas vezes vai fazer com que você encontre o que você não estava procurando. Exatamente. Esse é um negócio que a gente fala sempre, né? Eu mudar o centro de gravidade do produto ou da loja ou da empresa para o cliente. O que o cliente está precisando? Que aí vai ter uma coleção de categorias em que o Rufus é sensacional, é tudo que você precisa, e outras que ele não tem a menor aplicabilidade que eu sei exatamente o que eu estou buscando. Entendeu? Eu quero a pilha, sei lá, porque eu tinha que trocar aqui no aparelhinho do microfone, aqui, papapá. Eu vou ser muito mais objetivo, a minha experiência de compra vai ser muito melhor. E às vezes o mesmo Enio depois está no Rufus lá, fazendo 50 perguntas, porque está na dúvida se compra o produto A ou o produto B, se vai ficar bem, se vai ficar ruim. E há uma outra coisa importante, né, em tudo isso, você falou muito bem, né? Culturalmente, porque a grande transformação pela qual as empresas de varejo vão ter que passar para que tudo isso possa acontecer é a transformação cultural organizacional, né? Porque sem isso você não vai mudar o eixo do negócio. O eixo dos negócios de varejo que trouxe as empresas até aqui é a excelência na gestão de produto e de operações. E agora você tem que começar a dominar clientes. E o varejo não sabe fazer isso. Exato. Então, de novo, são novas habilidades, competências e processos que o varejo vai ter que incorporar. Muito bom, estamos quase no final e eu não posso deixar de tocar num tema super importante que é governança e segurança no varejo, né? Alberto, você que está no board, enfim, membro do conselho de várias empresas do varejo, esse é um tema frequente nessas conversas, não é? Enio também, como que você enxerga? Tema de segurança que é um tema no varejo? obrigatório para qualquer empresa responsável, porque virou uma agenda permanente e universal. Prioridade zero. Não há empresa inviolável. Acho que o amadurecimento disso fez com que as empresas entendessem que a agenda de segurança digital não é uma agenda de proteção, é uma agenda de se preparar para ser invadido. Né? Porque a empresa que tem a pretensão de dizer sobe o muro até o ponto que ninguém consegue escalar, né? Alguém abre uma fenda no muro, um furo ou cava um buraco e passa por baixo. Então, eu acho que hoje há essa consciência. Então, primeiro, tanto quanto a gente estava conversando e o Enio estava relatando, né? Discussão de tecnologia no varejo deixou de ser algo delegado a uma área de apoio funcional e operacional para se tornar algo central, estratégico, pauta de conselho, pauta de
toda a liderança executiva e responsabilidade distribuída, porque não é mais o head de tecnologia que toma as decisões de tecnologia, porque elas são determinantes da competitividade futura dos negócios. Então, hoje é decisão de CEO. Hoje é decisão de CEO. Se eu preciso se envolver. Segurança é a mesma coisa, né? Segurança, num primeiro momento, era mais uma atribuição da área de tecnologia, virou um negócio tão crítico, sério e um risco tão grande que tem que fazer parte da governança, tem que fazer parte, né, responsabilidade quando conselhos de empresas tem que zelar também por riscos. E esse é um grande risco, né, porque é um risco que pode colocar uma empresa de joelhos, de verdade, né, ou parar uma operação. O ponto é que eu acho que as empresas hoje sabem que, primeiro, isso requer investimento consistente e constante. Né, então é uma linha de despesa nova, obrigatória, que passa a disputar recurso e não tem jeito, né, não dá para não fazer. Né? E principalmente, né, é que nem brigada de incêndio. Você pode tomar todas as medidas de precaução para não ter um incêndio, mas se você não treinar as pessoas para reagir a um incêndio, você perde tudo. Né? Então, eu acho que é isso que as empresas estão aprendendo a fazer. Exatamente. A gente vê isso mundialmente, não vou me estender, acho que o Alberto já cobriu bastante bem, mas essa questão da segurança, ela passou a ser... De novo, foi para o mainstream. Principalmente quando você pensa em tudo que a gente estava falando aqui de omnicanalidade, múltiplos canais, redes, informação, dado de clientes, todo esse conjunto de coisas se torna extremamente mais relevante, não só a segurança no acesso ao controle, mas também no uso do dado. Eu estou usando os dados, né, que eu estou capturando de forma correta para entregar uma resposta. Quais são os meus guardrails de segurança para que eu não tome conclusões ou não faça ações baseados em informações que eu talvez não tenha a proveniência, né, a provenance adequado, e aí eu não consigo entregar a informação ou entrego com erro. Tá? Eu novamente posso ter um grande impacto à minha reputação de marca, tá? E realmente assim, a empresa passa 50 anos produzindo uma marca e em 50 segundos ela tem um impacto bastante importante. E aí eu acho que na escalada da IA entra um outro tema nessa agenda, que é como é que você protege dados estratégicos, inteligência competitiva e principalmente a capacidade de diferenciação das empresas. Porque num ambiente no qual as empresas vão cada vez desenvolver menos tecnologia e cada vez mais buscar externamente tecnologia, a tecnologia em si vai estar disponível para todo mundo. Né? As plataformas vão ser as mesmas, os modelos vão ser os mesmos, os agentes vão ser os mesmos. A diferença é o que você faz com eles e que dados você joga lá dentro para treinar isso aí. Se você não tiver a preocupação, de novo a gente volta no tema arquitetura, no tema como é que você cria governança, tudo isso. Se você não tiver, de fato, a capacidade de usar múltiplos modelos, mas treinando tudo em ambiente protegido e no qual aquilo que você extrai dos seus dados não volta, você está entregando o seu ativo estratégico mais relevante para o mercado inteiro. Né? Então, também a consciência sobre isso. Eu vejo hoje, assim, essa é uma agenda que, com todos os exemplos que nós vivenciamos aí nos últimos anos de empresas, inclusive, muito grandes e de muito investimento em tecnologia, ficando de joelhos, literalmente, né? Ninguém mais subestima isso e essa pauta. Essa pauta é a primeira. É uma pauta importante. Bom, então, para finalizar, se vocês pudessem dar uma única dica para quem quer se preparar para o futuro do varejo, qual seria essa dica? Se é que tem uma Alberto, única dica. Segunda pergunta de essa é complexa. Não, olha, eu diria o seguinte, hoje, de fato, liderar negócios de varejo se tornou algo de uma complexidade muito, muito maior do que historicamente esse negócio sempre teve. Então, eu acho que o papel do líder, que precisa pilotar negócio em ambiente de muita incerteza, muita instabilidade, muita mudança, né, e com agendas que podem, de fato, redefinir completamente a competitividade dos negócios, ele tem que ter muito equilíbrio. Então, assim, para mim, o elemento fundamental de tudo isso é equilíbrio, porque varejo é um negócio muito de execução, ele é muito nervoso, ele é muito feito no curto prazo, no dia a dia. E essa dinâmica muito nervosa do negócio consome as pessoas, drena a energia e drena a força vital das empresas e dos líderes. Né? Porque no varejo você apaga incêndio todo dia. Então, é muito fácil ser consumido pelo curto prazo e pelo dia a dia. Então,
De outro lado, se você não cuidar e não executar bem o dia a dia, o curto prazo, essas muitas decisões que o varejo toma todos os dias, o negócio não funciona. Então, um líder de varejo hoje não pode escolher ou priorizar as agendas de execução versus a agenda de transformação, de inovação ou de introdução e disseminação de IA, por exemplo, né? Ele tem que fazer todas elas ao mesmo tempo. Então, equilíbrio é a capacidade de entender o que eu priorizo, como eu direciono a força vital das empresas, os recursos, o tempo das pessoas, a energia, para garantir que a empresa tenha boa execução no curto prazo e o que vai gerar resultado e o combustível para financiar as iniciativas do longo prazo, mas que tenha a disciplina estratégica e a capacidade de desafiar a empresa a perseverar em coisas que vão definir a competitividade futura do negócio. E essas agendas inadiáveis que hoje desafiam qualquer negócio. Então, como é que fazer essas duas? E tudo isso no ambiente como o brasileiro é ainda mais desafiador, porque no Brasil o cenário muda muito rapidamente o tempo todo. Então, aquilo que era prioridade ou que era emergência é redefinido muitas vezes em ciclos curtos. E isso normalmente empurra as empresas a reação, e ela não pode ter o abandono daquilo que vai fazer o futuro do negócio. Sim, só para complementar, exatamente isso, Roberto. Acho que você falou para certo, equilíbrio, né? Ou seja, a gente hoje vê que a agenda das empresas no varejo, ela tá entre o pé no acelerador e o pé no freio, né? Como é que eu inovo e como é que eu tenho eficiência operacional, eficiência de resultado, execução que entregue resultado, porque se eu erro a mão aqui, se eu erro isso, eu não consigo. Ou eu vou começar a decair no tempo, ou eu rapidamente posso ter algum problema de resultado, e aí eu entro numa espiral negativa e não volto. Então, isso a gente está vendo claramente, essa pressão pelos dois lados. E aí, foco passa a ser um negócio muito importante. Tá? Foco para que você possa equilibrar essas agendas que você precisa fazer. Agendas de inovação, de modernização. Não existe não fazer isso hoje. Tá? Óbvio, se você não fizer, você vai morrer amanhã. Não, de jeito nenhum. Vai morrer daqui a um mês? Não. Ano que vem, já vai sentir. Tá? Em 2, 3 anos, pode ser que esteja fora do mercado. E isso vai depender muito também do que os seus concorrentes vão fazer, né? Exatamente. Você corre do lado, acelerar um pouquinho mais e essa coisa... E depois o sair disso pode ser muito, muito mais difícil. Então, eu acho que o que aconteceu com os marketplaces no Brasil é a prova cabal disso. Então, assim, se você olha nessa perspectiva, saber equilibrar esses dois momentos aqui é muito importante. Aí, no foco, algo que eu queria trazer aqui, que é muito importante ter, é escolher os seus parceiros. Tá? Essa jornada não é uma jornada que você vai fazer sozinho. Você precisa ter parceiros e trabalhar com eles de forma estratégica. Não é trabalhar com eles de forma só olhando no freio, tá? Ou só olhando no acelerador, de forma estratégica. Como é que você me ajuda a eu fazer essas duas agendas andarem? Como é que você ajuda para esse meu foco estratégico da minha empresa acontecer? Para que eu possa entregar a minha promessa de marca, você fala sempre, eu gosto sempre desse termo, entregar a promessa de marca, tá? Mas de forma realmente numa parceria. A gente recentemente teve uma conversa exatamente sobre isso com uma empresa e esse é o elemento fundamental. Isso é um elemento chave. Entender. E aí nessa pauta, empresas como a AWS, enfim, elas, num momento onde a tecnologia passa a fazer parte, tecnologia, segurança, governo, passam a fazer parte da pauta executiva das empresas, saber escolher aqui também é muito importante. Escolher o seu parceiro para fazer essa jornada. Muito bom. Foco e equilíbrio, eu gostei. Bom, gente, é isso. Muito obrigada. Eu acho que foi super relevante para o pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Obrigado, Laura.